Algumas palavras do texto bíblico, quando traduzidas para o português, perdem parte do seu significado original. Para auxiliar nesse problema, chegou a Bíblia de Estudo Palavras-Chave Hebraico e Grego. São diversos recursos que tornam esta obra inigualável em sua categoria. Notas do texto, Dicionário de Strong Hebraico e Grego, comentários exegéticos adicionais, nova edição Almeida, revista e corrigida, introdução a cada livro da Bíblia, auxílios léxicos e gramaticais das palavras do Antigo e Novo Testamento e códigos das palavras-chave no texto bíblico. Bíblia de Estudo Palavras-Chave Hebraico e Grego. Um produto com a qualidade CPAD. Lição 5. Dons de elocução. Na quinta lição deste trimestre, vamos estudar sobre os dons de elocução. O texto áureo diz: se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. 1 Pedro 4:11. Deus, o nosso Deus, sempre quis comunicar-se com o homem. O relato bíblico sobre a criação do ser humano demonstra de modo bem evidente que Deus comunicava-se diretamente com o ser criado. Com a queda, rompeu-se a comunhão com Deus. Antes, sentiam satisfação em ouvir a voz de Deus, que lhes parecia uma música suave, pois foram os primeiros sons que penetraram em seus ouvidos. Naquele momento inicial da criação. Mas no seio da igreja cristã, Deus comunica-se com seus servos através da leitura da Bíblia, através de seus mensageiros, pregadores, ensinadores e líderes, visando sua edificação. De modo sobrenatural, o Senhor usa pessoas com os dons especiais de expressão verbal ou de elocução, para transmitir sua vontade, orientações, exortações e direção divinas. Esses dons, como dissemos, fazem parte do arsenal de recursos espirituais colocados à disposição da igreja para fortalecimento espiritual e demonstração do poder de Deus em seu relacionamento com a sua igreja. Uma igreja avivada pelo Espírito Santo tem espaço para manifestações dos dons espirituais. Não se comporta como apenas uma associação religiosa sem fins econômicos. Aparece como uma entidade viva, cheia do Espírito Santo e de poder do alto. Depois do Pentecostes, as janelas do céu se abriram para derramar a unção do Espírito Santo de forma poderosa sobre o povo de Deus. Infelizmente, nos tempos presentes, percebe-se que muitas igrejas ditas pentecostais substituíram a adoração viva e cheia da presença do Espírito Santo por um tipo de liturgia social, em que palmas e danças tomam o lugar da glorificação a Deus. Os dons espirituais são esquecidos ou nunca procurados. Não se pode dizer que palmas sejam gestos ilícitos de modo algum. Há ocasiões em que elas cabem bem na expressão de louvor. Quanto às danças, a nosso ver, era um costume oriental, bem aceito e praticado entre o povo de Israel. Mas no culto neotestamentário, não conseguimos constatar biblicamente que haja espaço para essa expressão corporal. Vemos que a adoração a Deus em glórias, aleluias e em línguas estranhas é muito mais eloquente para a adoração individual e coletiva. E quando o dom de variedade de línguas é praticado com interpretação, é de grande valor para a igreja. Uma igreja que cultiva os dons espirituais não se torna mais santa do que outras. Exemplo disso é a igreja de Corinto, que possuía todos os dons,
mas havia muita carnalidade em seu meio. Mas a presença dos dons revela um diferencial em relação à frieza que domina muitos cultos em diversas igrejas locais. É como um rio de águas correntes que atrai pessoas que observam o mover das águas, e não só para ver esse mover do Espírito, mas para receberem ou para beberem das águas vivas que fluem do interior de quem está cheio do Espírito Santo. Nesta lição, vamos resumir o que nos revela a Bíblia sobre os dons de elocução ou de expressão verbal. Assim, estudaremos o dom de profecia, o dom de variedade de línguas e o dom da interpretação de línguas. Concluindo, podemos dizer o seguinte: os dons de elocução têm grande efeito na transmissão da mensagem da parte de Deus para os crentes. Nas igrejas locais, Paulo diz que os dons devem ser procurados, pois ele sabia o valor da manifestação espiritual para a vida dos crentes de sua época. Ainda que haja pessoas em diversas igrejas que não aceitam a atualidade do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais, graças a Deus, a realidade dos dons nas igrejas cristãs que aceitam o Pentecostes, hoje, tem sido beneficiada pela presença do poder do Espírito Santo em seu meio. Historicamente, são as que mais crescem, numérica, e em graça e em unção de Deus. Oremos para que o avivamento não se apague no meio das igrejas cristãs, até a volta de Jesus. Amém. CBAD, a editora da Escola Dominical.